Irmãos, pela graça de Deus, nós damos continuidade aos estudos de doutrina, oriundos da palavra de Deus, sistematizado e apresentado a nós pelo documento de fé que nós temos, que são ensinos de norte. Eu gostaria de ler o texto de Efésios, capítulo 4, versículos de 1 ao 6, para podermos trabalhar esse título tão importante, que é o valor da certeza da nossa eleição. Nós trabalhamos no estudo passado a certeza da nossa eleição. Hoje nós iremos trabalhar o valor que tem essa certeza da eleição. E nós temos o entendimento que a certeza da nossa eleição se fundamenta não somente na imutabilidade de Deus, consequentemente na imutabilidade dessa mesma eleição para conosco. O texto de Efésios, capítulo 4, versículos de 1 ao 6, que é um dos textos que, de certa forma, coopera com o entendimento do assunto que iremos explorar nesta noite, diz assim: rogo-vos, pois, eu prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-nos aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados na sua esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? A título de recordarmos um pouco para fazermos a questão de ligar as demais doutrinas estudadas anteriormente, do artigo 11 dos Canos de Dogma, nós estudamos sobre a eleição imutável, oriunda de um Deus supremamente imutável, de um Deus sábio, todo-poderoso. Então, vimos que essa eleição é imutável no sentido de não poder ser cancelada, nem tampouco renovada, nem alterada e sequer revogada quanto aquilo que Deus decretou. Então, vimos isso no artigo 11. No artigo 12, estudamos sobre a certeza da eleição, que ela está fundamentada justamente no caráter imutável de Deus, consequentemente, na sua imutabilidade quanto a esta mesma salvação, a nós, e nós a recebemos com alegria espiritual, fundamentados tão somente na palavra de Deus, e o que nos faz de fato, a produzirmos esses frutos infalíveis quanto à questão da certeza da nossa salvação, isso está baseado não somente numa fé verdadeira, que foi uma das coisas que nós vimos, num temor de filhos, que é o temor filial, de filhos para com Deus, Deus como nosso Pai, e, acima de tudo, a tristeza nossa quanto aos pecados que nós cometemos diante de Deus. Então, uma das características, das qualidades, podemos assim dizer, ou até mesmo das virtudes que o Espírito Santo gera em nós, é nos entristecermos quando pecamos contra Deus. Não há motivo de alegria. A alegria nossa se fundamenta em fazer a vontade de Deus. Mas quando nós não fazemos essa vontade, consequentemente pecamos, e aí a tristeza que nos invade, ela é prova quanto à certeza da nossa eleição. E hoje nós vamos estudar o valor dessa certeza, em que ela está baseada. Então a gente trouxe o documento aqui, o artigo de número 13 dos Canos de Dogma, e aí eu achei por bem segmentá-lo em 3 momentos. Ele é um artigo único, o artigo número 13, mas eu segmentei, quer dizer, dividi ele em 3 momentos para ter uma compreensão melhor desse assunto. O primeiro ponto desse artigo diz a consciência, inclusive é a consciência, não é a consciência, é a consciência. A consciência e a certeza desta eleição dão aos filhos de Deus maior motivo para se humilhar perante Ele. Mesmo estando segmentados em 3 pontos, eu gostaria de pausar aqui em algumas sentenças. A primeira sentença: a consciência e a certeza desta eleição dão aos filhos de Deus maior motivo para se humilhar perante Ele, e isso nós acabamos de ler no texto, vocês estão com o texto aberto, de Efésios capítulo 4,
onde Paulo nos fala sobre o princípio de unidade. E dentro desse princípio de unidade, né, dentro desse princípio de unidade, Paulo, quando usa a expressão rogo-vos no texto, capítulo 4, versículo 1, nós entendemos que esse rogo aqui não é um apelo ou pedido, mas uma ordem. Ele diz que andeis de modo digno da vossa vocação. E uma das virtudes das quais nós fazemos uso durante o andar, que significa viver, né? Que andeis, está dizendo que do modo em que deveis viver dignamente, quanto à vocação, a vocação aqui é a eleição, a que fossem chamados, ele coloca no versículo 2 em eminência, assim, é logo no início, né? Não que haja uma ordem, mas ele coloca logo em evidência aqui, com toda a humildade. Se tem uma das coisas que a eleição, mediante a graça, porque é uma graça vinda de Deus, essa eleição, ela produz isso com o fruto do Espírito, ela produz em nós, porque se a gente pegar o texto de Gálatas, vamos para Gálatas capítulo 5. Lá, Gálatas capítulo 5, falando sobre o fruto do Espírito, a partir do versículo 22, ele vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não é que a humildade não esteja aqui, mas isso está no contexto também, onde a humildade se faz necessária e se faz presente. Só que não está sendo dita lá para os Gálatas, mas também é uma coisa que faz parte desse mesmo fruto do Espírito. Então, Paulo está dizendo: isto é viver, isto é andar segundo o fruto do Espírito, segundo a vocação que fostes chamados, com toda a humildade. E o assunto aqui nesta noite nos leva à questão da consciência e a certeza desta eleição quanto ao seu valor, que nos dá, como filhos de Deus, maior motivo para nos humilharmos, melhor dizendo, perante Deus. Por que nos dá motivo para humilharmos? Porque não há ponto sequer, uma vírgula sequer, qualquer resquício que venha a se pensar que queremos nos, de certa forma, engrandecer e até, de certa forma, nos gloriarmos quanto à nossa eleição. O próprio Paulo, falando sobre essa mesma graça da eleição, vai dizer: se há alguma coisa que nós queremos nos gloriar, que nos gloriemos no Calvário de Cristo, que nos gloriemos na graça de Cristo, que nos gloriemos no próprio Cristo. Mas em nós, esta eleição, quanto ao valor dessa certeza, ela produz em nós humildade. Não é uma coisa que eu vou procurar ou vou exercitar como uma questão de obrigação ou forçadamente. Ela nos vem naturalmente, porque, como ele escrevendo aos Gálatas, ele diz que isso é fruto do Espírito. E se nós andamos no Espírito, isso é algo natural. A gente costuma dizer: o Espírito Santo habita em mim, eu sou habitado pelo Espírito Santo. Beleza, se o Espírito Santo nos habita, o nosso discorrer de vida, as nossas práticas, elas serão algo natural. Consciência e a certeza dessa eleição dá ao Filho de Deus o maior motivo para se humilhar perante Ele, não jamais para nos gloriarmos. E se nós queremos nos gloriarmos, devemos nos gloriar onde? No Calvário. Os méritos são de Cristo, que os adquiriu para nós. Então, todo o mérito nosso que nós temos, que nos faz hoje nos regozijarmos quanto a isso, é tudo no Calvário. O motivo da nossa eleição é essa. Então, o valor que nós temos dessa certeza de que ela é uma eleição imutável, de que ela discorre, quer dizer, de que ela produz em nós uma fé verdadeira, de que ela produz em nós tristeza quanto ao pecado, que ela produz em nós sede de justiça da palavra de Deus, da vontade de Deus em nossas vidas, é tudo decorrente dessa mesma graça. Então nós não temos participação, nós não temos méritos nenhum, e isso nos faz naturalmente nos humilharmos, sermos humildes, pois Paulo diz que a vocação para o qual nós somos chamados
e da qual nós devemos, ou na qual nós devemos andar de forma digna, discorre aqui no seu primeiro momento com toda a humildade e mansidão. Por isso que eu fui lá para o texto de Gálatas, quando ele cita lá em Gálatas também mansidão, não acha dúvida que a humildade também está entrelaçada, mesmo sem haver uma citação literária no texto por escrita, mas na entrelinha, na própria obra do Espírito Santo, nas virtudes que o Espírito Santo produz em nós, que é o fruto, né? Essa humildade, ela se faz presente em nossas vidas. Né? Disso aí não tem dúvida alguma. Né? Então ele continua, para adorarem a profundidade de sua misericórdia. Olha aí. Por que essa certeza da eleição nos dá uma condição de humilhação, de sermos humildes diante de Deus, para podermos assim lhe adorar, lhe prestar adoração em total profundidade da sua misericórdia? A gente vai analisar a palavra misericórdia, segundo o texto sagrado nos diz que é algo que nós recebemos merecidamente. É graça, a graça da misericórdia. Quer dizer, algo estava nos proposto e Deus impede que nós recebamos isso. Porque estava sobre nós, pairava sobre nós, um ato de maldição, punição. Então, misericórdia é Deus evitando que venha sobre nós a punição devida. Por isso que nós somos humildes perante Ele. E isso é algo natural, para se purificar e para amar ardentemente aquele que primeiro nos amou. Olha aqui o valor dessa tão grande certeza de eleição, da eleição. Nossa salvação em si repousa sobre essa mesma verdade, sobre estas verdades que estão sendo nesse primeiro momento aqui, como a gente segmentou, abordados. Então não há motivo para a nossa glória em relação a isso. A glória pertence tão somente a Deus. E esse valor da certeza que nós temos também é uma doutrina que nós devemos nos espelhar dela como sendo oriunda tão somente de Deus. Nós entrarmos este valor a esta tão grande certeza, né, que é a nossa eleição. No segundo momento, ele diz: contudo, não é verdade que essa doutrina da eleição e a reflexão sobre a mesma os façam relaxar na observação dos mandamentos de Deus ou renda a segurança em nós. Eu já comentei recentemente isso aqui, numa das abordagens de exposição de um sermão, se não me falha a memória, no último sermão em Gálatas, né, no Senhor que passou. E se tem uma coisa que muitos aí fora têm, assim, de certa forma, comentado sobre nós, quando eu digo sobre nós, sobre aqueles que defendem biblicamente, né, que o fundamento é a palavra de Deus da eleição, é que a eleição é algo perigoso, é uma doutrina perigosa para se ensinar na igreja, porque ela pode provocar isso aí, um tipo de relaxamento e até mesmo um tipo de apologia ao princípio de rebeldia, que seria pecar constantemente em função de uma certeza de que eu não perco a minha eleição, que eu fui predestinado por Deus e eu não tenho como perder essa mesma predestinação que é a eleição em Cristo Jesus. Então eu posso pegar a vontade, que está dentro de um princípio de relaxamento, né? De relaxamento, de deixar a coisa fluir do jeito que vai. Aquele famoso empurra com a barriga, que o brasileiro sempre adora, né? Vamos empurrar com a barriga, empurrando e vai levando, e vai parar lá naquela música que foi lançada uma certa época, deixa a vida me levar e a vida levar ele. Não é dessa forma. Por quê? Não é verdade que essa doutrina da eleição e a reflexão sobre a mesma venha provocar em nós um certo relaxamento. Pelo contrário, ela provoca em nós gratidão, ela provoca em nós ousadia para programá-la e para vivê-la. Em virtude de quê? De que é algo que nós recebemos sem merecimento algum.
É por isso que Paulo está aqui dizendo: eu rogo, como prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, a que foste chamados. Olha, andar de modo digno da nossa vocação não é andar de forma relaxada. Pois o princípio do relaxamento não faz parte de um contexto do novo homem, que nesse mesmo texto de Efésios, capítulo 20, capítulo 4, mais à frente, Paulo vai dizer isso. Né? Paulo vai dizer, quando ele faz o princípio de exortação à santidade, ele vai dizer: por isso, versículo 25, no 24 ele diz: ele realizar de novo o homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. Aí quando ele faz a exortação para o princípio de viver dignamente quanto ao nosso chamado, ele diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um em verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Não só a mentira, mas com outros pecados aos quais nós vivíamos anteriormente escravizados, traz esse princípio de relaxamento. Traz esse princípio, digamos assim, de sonolência, como alguns queiram pensar, ou até mesmo de inércia. Ah, eu sou salvo. Sou eu. Então, calma aí, sossego. Porque tudo que vai acontecer, eu creio que é decreto. Se eu fizer ou não fizer, o decreto vai se cumprir. E aí eu vou viver com batata na terra. Se cair lá, eu cresço. Se não cair, eu cresço. Estou lá na lavoura, é barata para lá. Usa uma batata como uma analogia, mas pode ser outro fruto, né? Outra raiz da terra, que é considerada uma raiz. Né? Não é assim. Por isso que o Senhor de Dó está dizendo: contudo, não é verdade que essa doutrina da eleição, que doutrina é o valor que nós damos a essa certeza, o valor da certeza que nós temos dela, que decorre justamente de um Deus imutável, e a reflexão que nós fazemos sobre as mesmas, nos faça relaxar quanto à observação dos mandamentos de Deus, que é justamente a sua palavra, que é o relaxamento quanto ao cumprimento, e decorrência disso ter uma vida voltada agora para o princípio de abandono da graça, né? De deixar, como Paulo questiona no texto de Gálatas, né? Dizendo: no início vocês corriam tão bem, quer dizer, Paulo está dizendo, vocês andavam, vocês viviam tão bem quando receberam esse evangelho. O que vos fez agora, de certa forma, vamos usar essa expressão, relaxar, deixar de andar como andava, de correr como corria? A expressão que Paulo usa a expressão de um corredor, né, de um atleta, né? Justamente porque alguns advogam de forma muito errada que a doutrina da eleição é perigosa também, no sentido de nos fazer sermos relaxados ao cumprimento da vontade de Deus e gerar em nós uma segurança falsa. Os exercícios, a gente sabe, a gente que comunga dessa verdade, que nos é, de certa forma, imputada, e nós a absorvemos com essa certeza tão somente fundamentada na palavra de Deus, e porque esse Espírito Santo em nós gera isso, gera essa certeza, que nós não vivemos relaxadamente. O Evangelho não nos chamou para isso, e consequentemente ele não nos permite viver dessa forma. Quem vive dessa forma é quem de fato não comunga dessa verdade. Mas a pergunta é, irmãos, e essa pergunta ela tem uma resposta, deve ter e tem uma resposta muito clara. Nós temos visto dentro das fileiras, principalmente das igrejas reformadas, crentes andarem de forma relaxada. É uma verdade que a gente precisa admitir. Temos visto. Aí recai sobre nós a pergunta: será que essas pessoas de fato são eleitas de Deus para a vida? Será que essas pessoas de fato passaram pelo processo da regeneração? Elas têm o processo da adoção? Elas são filhas de Deus realmente? A gente andava ali no mundo, não é? De um outro evangelho, vocês sabem muito bem disso. Lá havia uma expressão que dizia assim: há muitas pessoas aqui que são convencidas, mas não são convertidas, ainda faltam ser convertidas.
Dentro do nosso meio, a gente não usa a expressão convencida para ser convertida, mas a gente usa a expressão correta, pessoas que não são regeneradas. A gente tem que comungar com a verdade bíblica de que nós convivemos com pessoas que são ainda judeus. Que são judeus. E por mais que tentem se camuflar no meio do trigo, um dia vão crescer, e quando crescer, se mostrará essa diferença. A semente do joio e a semente do trigo. O fruto em si que eles vão gerar. É diferente. Na vida cristã também é diferente. Porque a gente vai conseguir ver isso. E quando é que isso aí começa a acontecer? Claro que a gente sabe que começa a acontecer e se mostrar no tempo que Deus determinou pelos decretos de Deus. Então, no tempo que for necessário, Deus vai começar a agir nessas vidas. Porque isso é a ação de Deus. E elas vão começar a se revelar. Aí sim, a gente parte do princípio de que essas pessoas sim, são pessoas que estão vivendo relaxadamente, mas não em função de conhecer essa doutrina, de ter essa doutrina, de subscrever essa doutrina, de viver como Paulo diz, segundo o chamado, segundo a vocação. Mas aí são pessoas que apenas ouviram, provaram, estiveram entre nós. Esse aí a gente vai ter que trabalhar o texto de Hebreus capítulo 6 e ver que essas pessoas têm apenas um ato de iluminação e não de conversão. Apenas um ato de iluminação e não de conversão. Nesses dias a gente vai fazer outro estudo. A gente já fez alguns estudos no texto de Hebreus 6. Eu quero fazer outros estudos novamente para a gente aprender mais com esse texto. Pois lá o autor diz: essas pessoas passaram entre nós, provaram da boa fé, provaram do dom, mas são, acima de tudo, e no final de tudo, são pessoas iluminadas, não regeneradas. E Paulo aqui no texto de Efésios está falando de quê? De uma vocação ao chamado que nos foi dado por Deus para que vivamos de modo digno. E esse chamado se dá através da eficácia do Evangelho e se confirma, ou melhor, e confirma a nossa eleição. Então não é um chamado de iluminados, mas de pessoas regeneradas, que foram regenerados e agora estão, como Paulo aqui no texto está trabalhando, vivenciando esse mesmo chamado, termo imperativo que Paulo usa, chamando-nos a viver de modo digno da nossa vocação. No terceiro ponto, o ensino de Dogma traz a seguinte afirmação: no justo julgamento de Deus, isso ocorre frequentemente àqueles que se vangloriam leviamente da graça da eleição, facilmente falam acerca disso. Isso o quê? Isso que está sendo comentado no ponto 2, na metade do ponto 2, que é justamente o princípio do relaxamento e de uma falsa segurança. Isso, no justo julgamento de Deus, ocorre frequentemente àqueles que se vangloriam levemente da graça da eleição ou facilmente falam acerca disso, mas se recusam a andar nos caminhos dos eleitos. Por isso que eu fui para o texto de Efésios e para outros textos. Romanos capítulo 8, por exemplo. Que aqui diz que Deus chamou, justificou, glorificou, sem problema algum. Então, isso ocorre frequentemente àqueles que se vangloriam levemente da graça da eleição, falam acerca disso, mas se recusam a andar nos caminhos dos eleitos. Então, o caminho dos eleitos é justamente esse caminho que Paulo está falando. É a vida, é o modo digno da vocação a que fomos chamados a andar.
Ele vai discorrer com toda a mansidão, humildade, mansidão, longanimidade, que é justamente o que ele trabalha com os Gálatas do fruto do Espírito. Que se opõe ao quê? Ao fruto da carne. É o que Paulo trabalha lá, o chamado antagonismo, né? Frutos do Espírito e o fruto da carne, lá em Gálatas capítulo 4, versículos de 16 ao 26. Esse é o texto que nós vamos trabalhar também na exposição do Dia do Senhor. O texto que nós vamos trabalhar no Dia do Senhor, e a gente já começa a ver algumas coisas. A gente poderia perguntar por que a carne se opõe ao Espírito e vice-versa. O versículo 17 vai dizer: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra. E a palavra milita aqui é um termo militar, é um termo de guerra, há um processo de guerra mesmo entre o pecado, as obras do pecado, que são os vícios, que está sendo citado quando ele diz: obras da carne são conhecidas, são prostituição, são os vícios, que são os pecados. E lá no verso 22, fruto do Espírito essas são as virtudes, que é a mesma coisa que Paulo está trabalhando no capítulo 4 de Efésios. Paulo vai trabalhar nos 3 primeiros capítulos, ensinando a igreja, doutrinando a igreja, dizendo: olha, a doutrinária é essa aqui, vocês têm que aprender isso aqui. Agora, vem cá, agora é a hora da prática. Por isso que ele está colocando aqui nesse termo, nessa palavra logos, um imperativo. Agora vocês têm que fazer isso aqui. Por que vocês têm que fazer isso aqui? Porque vocês são eleitos de Deus. Então, irmãos, a nossa eleição se confirma pela questão da nossa adoção. Somos filhos de Deus. Tudo bem. Só que como filhos de Deus, Deus vai nos cobrar acerca das nossas responsabilidades. Deus é um Pai amoroso? Não é essa dúvida. Só o fato dele não ter nos imposto ou imputado aquilo que nós merecemos já prova o grande amor que ele é e o princípio tão amoroso que ele de fato é contra nós. Mas Deus vai cobrar-nos aquilo que de fato ele nos tem dado. A palavra de Deus tem nos ensinado acerca disso. Ela nos ensina acerca de qual é a vontade de Deus para nossas vidas. E se ela nos ensina qual é a vontade de Deus para nossas vidas, Deus vai nos cobrar acerca disso. Por quê? Porque Ele é um Deus santo, porque Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus justo. Agora, quanto a nós, essa responsabilidade, ela tem que ser cumprida, Paulo diz, de modo digno da vossa vocação. Por isso que não pode se permitir nem sequer se utilizar esse termo de relaxamento. Eu vou fazer a obra do Senhor relaxadamente em minha vida. Não faz. O eleito de Deus não faz. E aquele que de fato é eleito de Deus, se começar a fazer, o qual vai cantar. Porque Deus não vai permitir que isso aconteça. De que ele faça essa obra de forma relaxada. Ele pode até, em alguns momentos, trazer princípios, alguns traços, algumas evidências de relaxamento. Mas Deus vai fazer pelo princípio da sua eleição, de cumprir esse propósito, que ele não vai fazer isso relaxadamente. Porque Deus não vai permitir que nós façamos isso de forma relaxada. Porque isso são atributos que não pertencem a Deus. Deus é zeloso. Deus não é relaxado. Porque teríamos que ter em nossas vidas atributos ou qualidades e dizer que essas qualidades são pertinentes a Deus com a unção. É um caso assim, você sabe. Deus é justo. Então a injustiça, se viermos a praticar, não faz parte do contexto das qualidades de Deus. Isso está dentro do princípio
dos atributos ou qualidades comunicáveis que Deus comunica a nós. Se nós hoje somos justos, é porque essa qualidade Deus nos comunicou. De que forma? Imputando-nos a justiça de Cristo. Cristo a conquistou por nós e imputou-nos a nós. Santidade, imputada por Deus. Bondade, zelo, amor. Tudo isso são qualidades que Deus nos imputou. É dessa forma que nós andamos dignamente e não de forma como os senhores de Dort estavam nos apresentando. Dentro do princípio de Abraão, pois quem de fato o faz dessa forma são aquelas pessoas justamente que estão diante de quê? De um justo julgamento da parte do Senhor, Deus. E isso ocorre frequentemente com aqueles que se vangloriam levianamente da graça da eleição, se é que a tem ou que não tem. Irmãos, o princípio de justiça é estabelecido por Deus em nossas vidas, mesmo não sendo no presente momento ainda fino no que se diz respeito à sua perfeição, mas essa justiça, para mim, dentro do princípio de perfeição, ela é tão elevada que não se permite isso. Não se permite que façamos justamente aquilo que deva ser contrário à vontade de Deus. E quando a fazemos, Deus corrige. A prova de que Deus não compactua com isso. Porque se Ele criou um novo homem, gerado em verdadeira santidade e justiça, está lá em Efésios 4, 24. Esse homem será pautado por Deus, pautado no sentido de direcionado a andar de modo digno dessa mesma vocação, segundo o que Deus estabeleceu. Deus não escreve, né? Quem disse isso é fora. Deus está escrevendo certo por cima de linhas tortas. Não. Deus escreve certo por cima de linhas certas. Então, Deus vai fazer justiça àqueles que de fato foram destinados à justiça. E Deus vai corrigir aqueles que de fato têm essa justiça. Isso soa muito fácil, mas sempre fizer a seguinte pergunta: Deus tem corrigido a Deus? Deus tem deixado o ímpio cada vez mais se aprofundar, crescer, se avolumar no seu pecado. Deus provoca tristeza no ímpio, que é uma das causas da certeza da nossa eleição, quanto ao seu pecado. Ele pode ter até aquela tristeza que nós vemos que chora, que lamenta porque fez algo errado, mas ela é o quê? Ela é temporária, ela é emocional, ele é um arrependimento para o quê? Para a vida ou para a morte? Como foi de Judas. Judas desesperou. Já tinha sido concretizado o propósito de Deus. Mas o arrependimento dele é só emocional. Pedro já foi ao contrário. Tinha emoção? Tinha. Pedro era ali. Pedro era de carne e osso, sangue como nós. Mas foi para a vida. Então isso ocorre porque Deus nos elegeu. E Deus nos fará andar de modo digno da nossa eleição, porque Deus preparou todo um cenário para que assim procedêssemos. Até as obras que nós vamos realizar, Efésios 4 e 10, obras que foram de antemão preparadas para que andássemos nela. Obras de justiça, de santidade, de amor, de fé, de zelo. Tudo isso, irmãos, dentro desse contexto que nos leva a dar valor a esta grande e gloriosa certeza da nossa eleição, que é justamente uma fé verdadeira, sede de justiça e tristeza quanto aos nossos pecados. Só a igreja de Deus tem isso, mais ninguém. Mais ninguém. Porque quem produz isso em nós é Deus. O valor dessa certeza só não produz em nós é Deus. Isso está dentro do contexto das obras do Espírito Santo, que são tão pouco faladas, mas que devem ser evidenciadas. O Espírito Santo realiza uma grande obra na igreja de Cristo. Quanto à aplicabilidade dessa mesma eleição, quanto ao ato final da
notificação para todos que foram eleitos. É o Espírito Santo. A título de comentário, não fugindo do assunto, mas só discorrendo em alguns comentários que a gente vê no dia a dia e os faz pensar sobre isso. Vez por outra, sai no YouTube, nos canais de televisão aberta, fechada, na imprensa de modo geral, escrito falar alguma coisa falando sobre tal descoberta, sobre tal doença que já deve se dizer, eu fui um certo vídeo, não sei se foi um vídeo ou se foi uma fala, dizendo o câncer já tem cura. De fato, a medicina, a gente sabe que a gente está aqui agora, nesse momento, reunidos, estudando a palavra de Deus e agora a medicina, tudo providência de Deus. De fato, são grandes as descobertas, os avanços da medicina. E a gente não para pensar e analisar que isso faz parte do processo da obra de glorificação do Espírito Santo. Só que não é dessa forma que vai se chegar a uma glorificação final. O homem não vai alcançar uma imortalidade através da medicina humana, mas ela está aqui para conter, para não deixar com que, de certa forma, os males que são as pestes, e que a peste é o terceiro mensageiro da aliança, mensageiro da fome, da guerra e da peste, que dentro do contexto de pacto de Deus com o seu povo e de Deus com a própria humanidade. Tudo se encerra sobre um pacto. Não é o mesmo pacto com a humanidade unida, é o pacto das obras, com a sua igreja, é o pacto da aliança. Mas isso faz parte da obra de recriação do Espírito Santo. Não estou fugindo do assunto, só fazendo muito nesse último comentário que eu fiz. Mas a gente às vezes não para. Como também a gente não para, às vezes, a gente sai comentando, o Brasil está assim, 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 está havendo isso e isso, politicamente está havendo um julgamento injusto acerca de uma pessoa que no passado fez isso e isso, e agora está sendo julgada, está havendo. Recentemente eu vi um vídeo aí de um bate-boca com um ministro que está regendo o processo com um outro ministro, que é, inclusive, um servo de Deus, o ministro não sei o que, Mendonça, que é membro da Igreja Presbiteriana no Brasil, e eu fui bate-boca com ele, com esse ministro, mas não para ver que isso é juízo de Deus sobre o Brasil. João Calvino está respondendo a isso há séculos atrás, dizendo assim: o povo escolheu para ele os governantes que eles merecem, e Deus permitiu. Tudo isso tem uma ação soberana de Deus. Então, isso, irmãos, em detrimento ao que nós somos, a nossa eleição em Cristo, ao princípio de termos essa certeza da nossa eleição e certeza de que tudo isso que está acontecendo não foge ao princípio dos decretos de Deus e da eleição de uns para a vida e de outros para a morte, que é a dupla predestinação ou dupla eleição, nos dá essa tranquilidade, essa certeza, essa garantia. Nada mais. Por hoje eu encerro aqui. No próximo feira a gente vai trabalhar como a eleição deve ser ensinada. Agora vem ensinar aqui no sentido de se propagar, de ser pregada, mas a eleição é o evangelho. A gente vai trabalhar isso no próximo estudo. Amém? Amém.